Olá a todos! Nesta aula, iremos falar dos componentes de memória que são usados nos computadores. Para começar, vamos falar do Rewind do MIT. Esse computador mostrou a viabilidade de diversas novas tecnologias, como a possibilidade de técnicas de processamento paralelo. Porém, algo de destaque foi o uso de memórias com núcleo de ferrite, que deu uma boa vantagem para esse computador, deixando ele mais confiável, menor, mais rápido e com maior espaço de armazenamento para dados. O Rewind 1 começou a ser usado no período da Guerra Fria para cálculos de balística, e os Estados Unidos da América criaram o SAGE, que era uma rede de dezenas de prédios gigantescos espalhados pelo país que armazenavam esses computadores, dois para cada prédio. Os computadores funcionaram dos anos 50 aos 80, quando já eram extremamente obsoletos. Atualmente, as memórias dos computadores são bem diferentes. Elas são produzidas em circuitos integrados e são muito confiáveis. Um dos tipos de memória são as memórias estáticas, ou como falamos normalmente, SRAM. Essas memórias são normalmente muito rápidas, porém acabam por usar muito espaço nos circuitos integrados. Como alternativa, existem as memórias dinâmicas, ou DRAM, que são consideravelmente mais lentas que as estáticas, porém são cerca de 20 vezes mais compactas que a SRAM. O inconveniente da memória dinâmica é que elas precisam continuamente serem atualizadas, ou seja, é necessário realizar um refresh dos dados de tempos em tempos. Um computador convencional possui diversos tipos de memória. Mais interno à CPU se encontram pequenas porções de memórias extremamente velozes para serem usadas, por exemplo, nas unidades lógicas aritméticas. As CPUs atuais também possuem níveis de memória SRAM que são usados para fazer armazenamentos com tempo de acesso relativamente rápido, porém não em grande quantidade. Assim, os computadores possuem memórias DRAM em maior volume para os processadores poderem acessar uma quantidade suficiente para os programas executarem sem comprometer muito o desempenho das aplicações. Obviamente, ainda temos pendrives e discos rígidos que também são memórias, mas em geral bem mais lentas que as outras, porém os dados ficam armazenados independentemente do dispositivo ser desligado da alimentação elétrica. Vamos começar com um elemento fundamental para a construção das memórias dos computadores. Vamos chamar ele de bit. Os bits podem ser construídos a partir de flip-flops. Porém, para controlar se o flip-flop mantém ou não os dados, temos de usar algo de apoio. E aqui, nesse caso, usaremos um multiplexador. O seletor do multiplexador vai fazer o sinal do flip-flop ou se realimentar, ou se não, carregar um sinal externo. A partir do momento que temos um bit, podemos organizar alguns em paralelo para armazenarmos diversos bits ao mesmo tempo. E assim, por exemplo, trabalhar com um valor numérico binário de vários dígitos. Tradicionalmente, os bits são organizados de tamanhos de 8 bytes, ou 16 ou 32 bits, que é chamado de comprimento da palavra do computador. Os registradores são conjuntos de bits que estão nos circuitos mais internos do processador e conectados diretamente à unidade lógica aritmética, por exemplo. Um computador convencional possui diversos registradores, que possuem uma entrada e uma saída de dados e um sinal de load para carregar ou não os dados da sua entrada. Algumas CPU possuem um banco de registradores, onde diversos registradores são organizados e estes podem ser acessados aleatoriamente. Podemos dizer que uma memória RAM seria um conjunto de registradores, ou seja, eu teria vários registradores e eu poderia acessar eles individualmente. Eu teria um endereçamento, então colocaria um endereço em binário, dizendo quero acessar o registrador 3, por exemplo. Automaticamente, o valor que está no registrador 3 sai e também poderia gravar. Então, se eu tivesse algum dado na entrada e setasse o sinal de load, o valor que tivesse na entrada iria para o registrador 3. Essa é uma forma convencional de armazenar valores em memória. O Program Counter é um elemento dos computadores que
especifica quais instruções serão executadas. Ele é um contador, então ele informa, execute a instrução 0, execute a instrução 1 e 2 e por assim em diante, mas ele também pode receber instruções para realizar um jump, ou seja, ele pode estar contando a instrução 10, a próxima seria 11, mas ele recebe uma instrução para pular para 20. Então, colocaríamos o valor 20 na entrada e daríamos o load. Então, ele pularia automaticamente da 10 para 20. Caso o load não esteja ativo, ele, supostamente com o incrementador setado, vai avançando de 1 em 1. Outros elementos importantes nos computadores são os registradores de deslocamento. Já trabalhamos com shifters que funcionam em lógica combinacional para, quando você entrar com um dado, ele sair, por exemplo, deslocado em um bit ou mais. A vantagem dos registradores de deslocamento é que ele tem uma memória. Então, por exemplo, eu posso colocar alguns dados numa entrada serial e visualizar eles de forma paralela. Ou vice-versa, eles podem entrar de forma paralela e sair de forma sequencial. Isso pode ser conveniente, por exemplo, para a transmissão de dados em uma linha só. Eu entro com os meus diversos bits, esse equipamento ele manda um de cada vez, mando por uma linha só, do outro lado eu recebo e junto de novo os bits. Temos também os registradores de deslocamento, que é o SISO, e os registradores de deslocamento PIPO, que eu entro em paralelo e saio em paralelo também. E aí eu só dou a direção que foi o meu deslocamento. Aqui tem um exemplo, por exemplo, de um registrador SIPO, Serial In, Parallel Out. Ou seja, por cada pulso de clock, eu vejo que a entrada que está vindo serialmente vai sendo jogada para as diversas saídas paralelas. Então, isso, como eu já falei, pode ser conveniente para um sistema de transmissão de dados, onde eu só tenho uma linha, mas eu quero tratar os dados de forma paralela. Mudando de assunto agora para práticas de desenvolvimento, aqui estão elencados algumas boas práticas. Test First Design ou Test Driven Development. Quando estamos desenvolvendo os nossos códigos, nós não sabemos num primeiro momento se ele funciona ou não. Então começamos a fazer alguns testes para tentar verificar se o código que produzimos está correto. O TDD, ou Test Driven Development, ele prega o contrário, ele diz: primeiro crie os testes, depois realize o desenvolvimento. Isso, na verdade, gera uma série de convenientes. Ele é bem interessante, porque você vai criar um teste e vai tentar fazer uma cobertura que talvez você estivesse fazendo a posteriori não pensaria. E você, quando gera o seu código para implementar o que você vai testar, você faz algo mais objetivo, focado, minimalista, que é o que queremos. Outra boa prática é a de refactoring, ou seja, você desenvolveu um código e aí vamos rever ele para ver se tem alguma inconsistência, alguma besteira, alguma forma melhor de fazer. Isso dá para fazer a mesma pessoa, então a mesma pessoa que programou faz refactoring, mas idealmente até outra pessoa faria, ou seja, uma pessoa programou, a outra vai fazer o refactoring, e aí ela consegue normalmente melhorar um pouquinho. Pair programming, sem dúvida, importantíssimo, duas pessoas desenvolvendo código juntas, compartilhando um teclado, um monitor, ou seja, duas pessoas, um computador. No primeiro momento pode parecer ineficiente, mas vários estudos mostram que não. Esse tipo de abordagem, em geral, melhora em muito a qualidade e a velocidade de produção de software. Coding Standards. Também, tente manter alguns padrões, tente entender quais são os padrões existentes e tente segui-los. Isso vai facilitar a sua vida no futuro e de outras pessoas que podem estar olhando o que você está produzindo. As pessoas vão conseguir entender melhor, vão perceber melhor do que se trata aquele código. Move people around, ou seja, tente também trocar de pessoas com quem você trabalha, não fique sempre trabalhando com a mesma pessoa, tente diversificar. Diversidade é bom.
Pessoas com visões diferentes podem trazer ideias que você não teria observado de outra forma e dessa forma vai melhorar os seus códigos. Collective Ownership. Toda equipe é dona do código, ou seja, qualquer programador pode sim alterar uma outra parte do projeto que vocês estão desenvolvendo. Obviamente, existem pessoas que estão mais aptas e têm mais habilidade em certas tecnologias e estão alterando aquilo, mas a verdade é que é recomendado que todos consigam trabalhar em tudo, ou seja, a metodologia diz que um melhor conhecimento de todo o sistema vai poder trazer melhores resultados para esse sistema. Ideias vão surgir e que podem melhorar de fato o programa como um todo. Simple Design, também. Evitem colocar muitas complicações em rotinas, em funções, em programas. A simplicidade, em geral, é muito bom. Você consegue criar rotinas mais rápidas, mais fáceis de entender e que tenham foco, ou seja, eu preciso resolver um problema, vamos resolver pragmaticamente esse problema. E coragem, finalmente. Ou seja, ter uma atitude aí de eu vou ter que aprender, vou ver isso aqui, não sei, foi outra pessoa que fez, mas eu vou, da melhor forma possível, tentar melhorar, ou tentar implementar algo que não foi feito, conectando com outros códigos, outras tecnologias. Obrigado e até breve.